Eu nunca fui de acreditar em assombração. 32 anos de estrada, mais de 2 milhões de quilômetros rodados. E sempre achei que fantasma era coisa de gente que bebeu demais ou dormiu pouco. Mas tem uma noite que eu não consigo esquecer. Uma noite que mudou minha cabeça sobre o que existe nesse mundo. Principalmente nas estradas que a gente cruza todo dia sem pensar 2 vezes. Foi em 2019, numa quarta-feira de julho. Eu lembro porque tinha acabado de passar o aniversário da minha filha mais velha, dia 15, e eu estava voltando para casa depois de entregar uma carga de eletrônicos em Curitiba. Meu caminhão na época era um Volvo FH 440, azul escuro, que eu tinha comprado usado, mas estava novinho, motor impecável. Eu cuidava dele como se fosse filho. A rota era conhecida, BR-116 descendo para o Rio Grande do Sul. Eu moro em Caxias do Sul, então era pegar a estrada e seguir firme. Saí de Curitiba por volta das 3 da tarde, depois de descarregar e conferir toda a papelada. Carga vazia, tanque cheio, pneus checados, tudo normal, tudo como devia ser. O sol estava forte naquela tarde, daqueles dias de inverno seco que queima a pele mesmo com frio. Liguei o rádio PX, ajustei o banco, coloquei minha garrafa de café no suporte e saí rodando. Tinha alguns colegas na frequência conversando sobre fiscalização, sobre radar novo na altura de Mafra, sobre posto com diesel barato. Conversa de sempre. Conversa que acalma a gente nessas viagens longas. Parei uma vez só, num posto perto de Rio Negro, umas 6:30 da tarde. Abasteci, comi um X calabresa com batata frita, tomei mais café. O frentista era um rapaz novo, devia ter uns 20 anos, simpático. A gente trocou umas palavras sobre o frio que estava chegando, sobre a safra de soja, besteira. Paguei, voltei para o caminhão e continuei. Quando escureceu, eu estava já passando Mafra. O céu ficou pesado, meio carregado. Mas não chovia, aquelas nuvens baixas de inverno que parecem que vão desabar, mas nunca caem. Liguei os faróis, diminuí um pouco a velocidade, porque a neblina começou a fechar. Nada de anormal até aí. Neblina em julho no Planalto é normal. A gente aprende a andar devagar, respeitar a visibilidade. O rádio PX ficou mais quieto. De vez em quando aparecia uma voz ou outra, mas não eram os colegas que eu conhecia. Mudei de canal algumas vezes, mas estava tudo meio vazio. Não liguei muito. Às vezes é assim mesmo, principalmente de noite, quando muita gente já parou para dormir. Eu costumo rodar até tarde. Não sou desses que param cedo. Prefiro fazer o máximo de quilômetros possível, chegar em casa logo, ver minha família. Então segui firme, mantendo uns 80, 90 por hora, respeitando a neblina, mas sem perder tempo. Foi quando passei 3 barras que a coisa começou a ficar estranha. Deve ter sido umas 10:30, 11 horas da noite. Eu estava numa reta longa, reta que eu conhecia bem, que tinha rodado umas 1000 vezes. Neblina mais fechada ainda, mas nada que eu não soubesse lidar. Aí eu percebi que fazia tempo que não via outro carro. Nenhum carro vindo na outra pista, nenhum caminhão atrás de mim. Nenhum poste aceso na beira da estrada. Só o farol do meu Volvo cortando aquela névoa branca e o barulho constante do motor, aquele ronco que vira música depois de tantos anos. Pensei, deve ser a hora, todo mundo parado. Normal, mas aí eu olhei para o painel e percebi uma coisa esquisita. O ponteiro do combustível estava na mesma marca de quando eu tinha abastecido. Não tinha baixado quase nada. E eu já tinha rodado mais de 200 quilômetros desde Rio Negro. Balancei a cabeça, achei que estava cansado, que meus olhos tinham pregado uma peça. Olhei de novo, continuava igual. O rádio PX começou a chiar. Aquele chiado irritante, como se tivesse alguém querendo falar, mas sem conseguir. Aumentei o volume, mudei de canal. Nada, só chiado. Desliguei, preferi o silêncio. E foi no silêncio que eu ouvi. Um barulho baixo, como se tivesse alguém batendo de leve na lataria lá atrás. Toque, 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 ritmado, pausado. Diminuí a velocidade prestando atenção.
O barulho parou. Acelerei de novo. O barulho voltou. Toque, toque, toque. Merda, pensei. Alguma coisa solta na carroceria. Mas eu estava vazio. Não tinha nada lá atrás para fazer barulho. Continuei andando, tentando ignorar, mas o som não saía da minha cabeça. Toque, 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 como se alguém tivesse chamando, pedindo atenção. A neblina ficou ainda mais densa, tão densa que eu mal conseguia ver 10 metros à frente. Reduzi para 60, 40. O coração começou a acelerar um pouco. Não era medo ainda, era só estranheza. Aquela sensação de que alguma coisa não estava encaixando direito. Foi quando eu vi a placa. Uma placa verde, meio desbotada, do lado direito da pista. Escrito, Posto Santa Rita, 2 km. Eu franzi a testa. Posto Santa Rita? Nunca tinha ouvido falar. E eu conhecia cada posto daquela BR, cada lombada, cada curva. Não existia posto Santa Rita ali. Mas a placa estava lá, clara, real. Pensei, deve ser novo. Talvez abriram faz pouco tempo e eu não sabia. Resolvi parar. Queria esticar as pernas, verificar a carroceria, ver o que estava fazendo aquele barulho. E quem sabe tomar um café, acalmar a cabeça. Os 2 quilômetros pareceram durar uma eternidade. A neblina não melhorava. O barulho na carroceria continuava. Toque, toque, toque. E o silêncio em volta era absoluto. Nem grilo, nem vento. Nada. Quando eu vi as luzes do posto, senti um alívio estranho. Luzes amareladas, fracas, mas eram luzes. Vida. Gente. Entrei devagar, estacionei num canto afastado das bombas. Desliguei o motor. O silêncio ficou ainda mais pesado. Aquele silêncio que zune no ouvido, sabe? Como se o mundo tivesse parado. Desci do caminhão. O frio bateu na cara. Um frio úmido, penetrante, que entrava pelos ossos. Coloquei as mãos no bolso do casaco e olhei em volta. O posto era pequeno, 2 bombas antigas, daquelas amarelas e vermelhas que não se vê mais. Uma lojinha com vidro embaçado. Uma luz acesa lá dentro, bem fraca. Nenhum carro. Nenhum outro caminhão. Só eu. Fui até a parte de trás do caminhão para verificar. Bati na lataria, balancei a lona. Nada solto. Nada que explicasse o barulho. Estranhei, mas deixei para lá. Às vezes é vibração do chassi, coisa de metal velho. Voltei e caminhei até a lojinha. A porta estava entreaberta. Empurrei e entrei. Tinha um cheiro forte de café velho e cigarro. O balcão era de madeira escura, desgastada. Atrás dele, uma mulher. Ela era magra, pele clara, cabelo preto preso num coque. Vestia uma blusa branca simples, de manga comprida. Devia ter uns 50, 60 anos, difícil dizer. O rosto era calmo, mas os olhos eram estranhos, fundos, como se ela tivesse visto muita coisa. Boa noite, eu disse, tentando ser simpático. Ela me olhou sem sorrir. Boa noite, filho. Café? A voz dela era baixa, meio rouca, mas não era desagradável. Tinha algo de maternal naquilo. Aceito, sim. Obrigado. Ela virou de costas, pegou uma garrafa térmica velha e serviu numa xícara branca. Colocou na minha frente. O café estava quente, fumegando, cheirava bem, cheiro honesto de café forte. Tomei um gole. Tava bom. Muito bom, na verdade. Nunca vi esse posto aqui antes, comentei, tentando puxar conversa. Abriram faz pouco? Ela me olhou de novo, daquele jeito calmo. Faz tempo que tá aqui, filho. Faz muito tempo. Achei a resposta estranha, mas não insisti. Às vezes o povo do interior é assim, meio fechado, não gosta de muita conversa. Tomei mais um gole. O silêncio era pesado. Eu queria perguntar se ela tinha visto alguma coisa estranha, se tinha passado algum caminhoneiro reclamando de barulho, mas a pergunta morreu na boca. Foi quando ela falou de novo. Você vai para Caxias, né? Gelei. Não tinha dito para onde eu ia. Não tinha dito nada sobre mim. Como a senhora sabe? Ela deu um meio sorriso cansado. A gente sabe. A estrada fala. Senti um arrepio subir pela espinha. Coloquei a xícara no balcão devagar. A senhora tá bem? Perguntei sem jeito.
Ela assentiu. Eu tô bem, filho, mas você precisa ter cuidado. Cuidado com o quê? Ela desviou o olhar, como se estivesse ouvindo algo que eu não ouvia. A estrada tá pesada hoje, tem alma perdida. Tem gente que não encontrou o caminho ainda. Meu coração disparou. Eu não sabia o que dizer. Parte de mim queria sair dali correndo. Outra parte ficou paralisada. Eu não entendo, murmurei. Ela suspirou fundo, pegou algo debaixo do balcão e colocou na minha frente. Era um santinho. Desses de papel, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida. Velho, amarelado, com as bordas desgastadas. Leva isso contigo, ela disse, a voz firme. E quando vir ela, não para. Só segue. E reza. Reza bastante. Ver quem? Perguntei, a voz saindo mais alta que eu queria. Ela. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, a luz piscou. Uma vez. 2 vezes. Apagou. Escuridão total. Meu coração quase saiu pela boca. Fiquei parado, agarrado no balcão. Ouvi a voz dela, ainda calma, ainda firme. Vai, filho, vai agora. A luz voltou, e ela não estava mais lá. O balcão vazio, a garrafa térmica no chão, derramada, a xícara virada, e o santinho na minha mão, úmido de suor. Saí correndo, nem pensei. Corri até o caminhão, subi, liguei o motor, minhas mãos tremiam tanto que quase não consegui girar a chave. O Volvo roncou, voltou à vida. Olhei pelo retrovisor. O posto tinha sumido. Só neblina. Só escuridão. Pisei fundo. Saí dali acelerando, o coração batendo descompassado, a respiração curta. Não olhei para trás. Não queria olhar. Dirigi por uns 20 minutos sem parar. A neblina continuava fechada. Eu apertava o volante com força, repetindo na cabeça: calma, calma, tá tudo bem. É só neblina, é só cansaço. Mas eu sabia que não era. O santinho estava no painel onde eu tinha colocado quando subi no caminhão. Olhava para ele de vez em quando como se fosse uma âncora, como se fosse a única coisa real naquela noite. A estrada continuava deserta, nenhum carro, nenhum sinal de vida. Foi quando eu a vi, no meio da pista, parada, de costas, uma mulher, vestida de branco, freio, não forte, mas o suficiente para diminuir a velocidade. Meu cérebro gritava: não para, não para. Mas meu pé hesitou no acelerador. Ela estava imóvel, os cabelos longos, negros, caindo pelas costas, o vestido branco sujo, rasgado na barra, descalça. Diminui mais ainda. 60, 50. Ela não se mexia. Minha garganta fechou. Comecei a suar frio. As palavras da mulher do posto voltaram. Quando vir ela, não para, só segue e reza. Acelerei de novo. Devagar, mas acelerei. Quando passei por ela, virei a cabeça. E ela virou também. O rosto não tinha rosto. Só uma mancha escura, vazia, onde deveria ter olhos, nariz, boca. Gritei, pisei fundo. O caminhão zuniu, ganhou velocidade. Olhei no retrovisor. Ela continuava lá, parada, de frente agora, me observando. Ou não, não sei. Não tinha como saber. Fechei os olhos por um segundo, respirei fundo. Reza, eu lembrei. Reza bastante. Comecei a rezar. Pai Nosso, Ave Maria. Tudo que eu lembrava. Minha voz tremia. As palavras saíam erradas, atropeladas. Mas eu rezava. E a neblina começou a clarear. Aos poucos, muito devagar. Como se uma cortina tivesse sendo puxada. 10 minutos depois, a visibilidade melhorou. 15 minutos eu conseguia ver a faixa da estrada. 20 minutos eu vi um poste aceso. E aí, à frente, luzes. Muitas luzes. Um posto de gasolina, conhecido, real. O posto caçador que eu sempre parava. Entrei ali como se fosse a salvação. Estacionei, desliguei o motor. Fiquei sentado, tremendo, respirando rápido. Minhas mãos doíam de tanto apertar o volante. Fiquei ali uns 10 minutos, só respirando, tentando acalmar. Quando desci, minhas pernas estavam bambas. Caminhei até a loja. Tinha uns 2, 3 caminhoneiros tomando café, conversando. Gente real, gente viva. Fui até o balcão, pedi um café. O rapaz me serviu sorrindo.
Frio hoje, hein, chefe? É, respondi, a voz ainda rouca. Tá frio. Tomei o café de um gole só. Quente. Real. Fiquei ali mais uns 30 minutos, só sentindo o ambiente, o barulho, a vida. Conversei com um colega sobre carga, sobre estrada. Conversa boba, mas me acalmou. Quando voltei para o caminhão, olhei para o painel. O santinho continuava lá. Peguei ele com cuidado, como se fosse desmanchar. Virei. Atrás, escrito a caneta azul, meio apagado. Proteja os que andam à noite, Santa Rita. Senti um nó na garganta. Guardei o santinho no porta-luvas devagar, com respeito. Liguei o motor e continuei viagem. Cheguei em Caxias umas 4 da manhã. Minha mulher estava dormindo. Fui para o quarto, me deitei, mas não dormi. Fiquei olhando para o teto, revivendo tudo, tentando entender. No dia seguinte, contei para ela. Minha esposa é uma mulher prática, não acredita em assombração. Mas ela viu meu rosto, viu que eu não estava inventando. Me abraçou, disse que eu devia ter ficado muito cansado. Talvez sim, mas o santinho estava lá, real, no porta-luvas. Guardei ele, nunca mais tirei. Voltei a rodar aquela BR-116 muitas vezes depois, sempre prestando atenção. Nunca mais vi o posto Santa Rita, nunca mais vi placa, nunca mais parei naquele trecho de noite. Alguns meses depois, eu estava num posto em Mafra, tomando café. Tinha um caminhoneiro velho sentado na mesa do lado. Cabelo branco, pele curtida de sol. Ele estava sozinho, quieto. Puxei conversa do jeito que a gente faz. Falamos sobre carga, sobre diesel, sobre a vida. Aí ele perguntou, "Você roda muito de noite?" "Rodo", respondi. "Já viu coisa estranha?" Hesitei. Depois contei. Contei sobre a neblina, sobre o posto, sobre a mulher de branco. Ele me olhou sério, assentiu devagar. "Eu também", disse ele, baixo. "Tem muitos anos, na mesma estrada. Ela estava parada no meio da pista. Não tinha rosto. Gelei. E o que o senhor fez?" "Rezei", ele respondeu simples. "Igual minha mãe ensinou, e passei direto." Ele pegou a carteira, tirou algo de dentro. Um santinho, velho, amarelado, Nossa Senhora Aparecida. "Ganhei de uma senhora num posto que nunca mais achei", disse ele, a voz embargada. Ela me salvou. A gente ficou em silêncio. Não precisava falar mais nada. Eu mostrei o meu. Ele sorriu, cansado. "A estrada cuida da gente, rapaz. Do jeito dela." A gente se despediu ali. Nunca mais vi ele. Não sei o nome, não perguntei, mas a história dele confirmou o que eu já sabia. Lá no fundo, aquela noite tinha sido real. Depois disso, comecei a prestar mais atenção, conversar mais com os colegas, ouvir, e descobri que tem muita história. Muito caminhoneiro que já viu coisas, muita gente que não conta porque tem medo de ser chamado de louco, mas as histórias existem e são parecidas. A mulher de branco é uma delas. Aparece em várias BRs, sempre à noite, sempre na neblina, sempre sem rosto. Alguns dizem que é alma penada, outros dizem que é proteção. Aviso, eu não sei, só sei que ela estava lá e que o santinho me protegeu. Tem outra coisa que aconteceu, uns 2 anos depois. Eu estava rodando a mesma estrada, de dia dessa vez, numa tarde de sol. Parei num posto para abastecer. Tinha uma moça nova no caixa, simpática. A gente conversou um pouco enquanto ela passava o cartão. Aí ela olhou para o meu caminhão e disse, "O senhor é de Caxias, né?" "Sou, sim." "Conheceu uma senhora que trabalhava num posto aqui perto? Faz muitos anos. Posto pequeno, meio escondido." Meu coração acelerou. "Como assim?" "Minha avó. Ela trabalhava num posto que fechou faz tempo, posto Santa Rita. Ela faleceu faz uns 5 anos. Fiquei mudo. Ela trabalhava sozinha?" "Trabalhava. Sempre de branco. Dizia que protegia os caminhoneiros, que a estrada era dela. Não consegui falar mais nada. Paguei, agradeci e saí. Entrei no caminhão, peguei o santinho, olhei para a foto da menina no meu painel. Minha filha, minha família.
Pensei em quantas vezes eu podia ter batido o caminhão, quantas vezes podia ter dormido na direção, quantas vezes a estrada podia ter me levado. E não levou, porque alguém cuidou. Hoje eu carrego o santinho sempre comigo e rezo. Rezo antes de sair de casa. Rezo quando a neblina fecha. Rezo quando a estrada fica quieta demais, porque eu aprendi. A gente não está sozinho na estrada. Tem mais coisa entre o asfalto e o céu do que a gente imagina. Tem alma que protege, tem alma que avisa, tem força que a gente não entende, mas que está lá. E a gente tem que respeitar. Faz uns meses estava conversando com meu cunhado. Ele não é caminhoneiro, trabalha em escritório, vida certinha, mas ele me perguntou sobre o santinho que eu carrego pendurado no retrovisor agora. É outro, maior, que minha mulher comprou para mim numa romaria. O original, o da senhora do posto, esse eu guardo no porta-luvas, protegido numa caixinha de metal. Por que você é tão apegado a isso? Ele perguntou, meio rindo. Olhei para ele. Pensei em contar a história toda, mas desisti. Só disse, um dia você entende, porque tem coisa que não dá para explicar para quem nunca rodou de noite. Para quem nunca sentiu o silêncio pesado da madrugada, quando você está sozinho na cabine e o mundo inteiro parece ter sumido. Para quem nunca viu a neblina engolir a estrada, a gente que vive na boleia sabe, a gente sente e respeita. Teve uma vez que eu estava levando carga para Porto Alegre, descendo a serra. Era inverno de novo, frio cortante, vento forte. A descida da serra é perigosa. Curva atrás de curva. A gente desce em segunda, terceira, segurando o peso com o freio motor. Qualquer erro, qualquer descuido é tragédia. Naquele dia, estava chovendo. Não muito, mas o suficiente para deixar o asfalto traiçoeiro. Visibilidade baixa. Céu escuro mesmo sendo meio-dia. Eu ia devagar, muito devagar, respeitando cada curva. Quando cheguei numa reta pequena antes da curva do S, olhei para o retrovisor sem querer e vi uma sombra dentro da cabine, no banco de trás. Gelei. Olhei de novo. Não tinha nada. Só minha mochila, minha marmita. Nada. Mas eu tinha visto. Tinha certeza. Balancei a cabeça. Tá cansado, pensei. É reflexo, é nada. Continuei. Na curva do S, um carro veio na contramão. Desgovernado. Rápido demais. Eu não sei como, mas minha mão girou o volante antes mesmo do meu cérebro processar. Joguei o caminhão para a direita, quase raspando no barranco. O carro passou zunindo, centímetros de distância. Se eu não tivesse virado naquele exato segundo, a gente batia de frente. Eu morria. O motorista do carro morria. Parei o caminhão ali mesmo, no acostamento. Tremendo, coração explodindo. Olhei para o retrovisor de novo. Nada. Mas eu sabia. Eu tinha sido avisado. Não pela sombra. Pela presença. Seja lá o que fosse. Fiquei parado ali uns 15 minutos, chorando. Eu não costumo chorar, mas chorei. Porque eu podia ter morrido. E não morri. Porque alguém, alguma coisa, me protegeu. Peguei o santinho, beijei ele. Agradeci. Agradeci de coração, com a voz quebrada, sozinho naquela cabine fria. E continuei. Porque é isso que a gente faz. A gente continua. Hoje, quase todo caminhoneiro que eu conheço tem uma história. Pode não ser igual à minha. Pode não envolver mulher de branco ou posto que desaparece. Mas tem algo. Tem o cara que ouviu a voz da mãe falecida mandando ele parar e aí descobriu que o freio estava falhando. Tem a moça que viu uma criança na estrada, freou e quando desceu para ver, a criança tinha sumido. Mas tinha um buraco enorme no asfalto logo à frente, coberto pela neblina. Tem o rapaz que sentiu um cheiro forte de flores no meio do nada, olhou para o lado e viu que estava quase batendo num caminhão parado, sem sinalização. Histórias, muitas histórias, e eu acredito em todas, porque eu vivi a minha. Minha filha mais velha, a Júlia, hoje tem 23 anos. Ela está na faculdade, quer ser veterinária. É uma menina inteligente, de coração bom. Sempre foi muito ligada em mim. Teve um dia que ela me perguntou séria: pai, você acredita em anjo da guarda?
Olhei para ela surpreso. Por que você está perguntando isso? Porque eu sonhei com você. Sonhei que você estava dirigindo à noite e uma mulher de branco estava sentada do seu lado. Ela não falava nada, só olhava para frente, protegendo. Meu sangue gelou. Quando foi esse sonho? Semana passada. Eu ia te contar antes, mas esqueci. Semana passada. Exatamente quando eu tinha rodado a serra de novo. Exatamente quando eu tinha sentido a presença. Não falei nada para ela. Só abracei, forte, porque eu sabia. A estrada tem mistérios, tem força, tem proteção, e a gente não tá sozinho. Eu já ouvi gente dizer que é tudo psicológico, que é o cansaço, a falta de sono, o estresse da profissão, que o cérebro cria coisas para lidar com o medo, com a solidão. Pode ser, não vou discutir, mas eu sei o que eu vi, eu sei o que eu senti, e o santinho continua lá, real, amarelado, com aquelas palavras escritas atrás. Proteja os que andam à noite, Santa Rita. Esse santinho já tem 5 anos comigo. Já rodou mais de 500 mil de quilômetros. Já me acompanhou em noites de tempestade, de neblina, de frio. Já esteve comigo quando eu pensei em desistir, quando o cansaço batia forte, quando a saudade de casa doía no peito, e sempre me trouxe de volta. Tem gente que acha bobagem, que diz que é só papel, só tinta, só superstição, mas para mim é mais, é lembrança, é proteção, é fé. E na estrada a gente precisa de fé, porque o asfalto é longo, as noites são escuras e a solidão pesa, mas a gente não está sozinho, nunca esteve. Eu aposentei o Volvo FH em 2022. Comprei um Scania mais novo, automático, mais confortável. Mas antes de vender o Volvo, eu parei, abri a cabine, peguei o santinho com cuidado e passei para o novo caminhão, porque ele vem comigo. Sempre. Onde eu for, ele vai. A estrada mudou muito nesses anos. Tem mais radares, mais fiscalização, tem pedágios eletrônicos, rastreamento por satélite. A tecnologia avançou, mas a estrada continua sendo estrada, e a noite continua sendo noite. E tem coisas que a tecnologia não explica, não alcança. Tem o silêncio que zune no ouvido, tem a neblina que parece viva, tem a sensação de que alguém está olhando, mesmo quando não tem ninguém. E tem a proteção, invisível, silenciosa, mas real. Faz poucas semanas eu estava voltando de uma entrega em Florianópolis. Madrugada, umas 3 horas. Estrada vazia, música baixa no rádio. Olhei para o retrovisor e vi, por um instante, uma sombra no banco de trás. Não assustei, não gelei, só sorri e disse baixinho: obrigado, porque eu sei quem é. Sei que ela está ali, cuidando. A mulher do posto, a senhora de branco, Santa Rita, seja lá qual for o nome, ela está ali, e enquanto eu andar na estrada, ela vai continuar, protegendo os que andam à noite, cuidando dos que não têm mais ninguém para cuidar, guiando os que se perderam. Essa é minha história, é verdade, cada palavra. Eu sei que muita gente não vai acreditar, tudo bem, não precisa. Mas se você é caminhoneiro, se você roda de noite, se você já sentiu aquele arrepio, aquela estranheza, aquela sensação de que algo não está certo, presta atenção, respeita e carrega sua proteção. Seja um santinho, uma oração, uma foto de família, carrega, porque a estrada é longa e a gente precisa de companhia, mesmo que seja invisível. Eu continuo rodando. Ainda tenho uns bons anos pela frente, se Deus quiser, e enquanto eu rodar, vou continuar respeitando a estrada, respeitando a noite, respeitando os sinais, porque eu aprendi. A vida é frágil, a morte está sempre perto, escondida numa curva, num cochilo, numa freada errada, mas tem proteção também, tem força maior, e a gente tem que acreditar, porque sem fé a estrada vira um deserto, um vazio sem fim. Com fé, ela vira caminho, e todo caminho leva a algum lugar, de volta para casa, de volta para quem a gente ama. Então, se você leu até aqui, se você se identificou, se você já viveu algo parecido,
Conta, comenta, divide, porque essas histórias precisam ser contadas, para a gente não esquecer, para a gente não se sentir sozinho, para a gente saber que tem mistério sim, tem medo sim, mas tem proteção também, e isso faz toda a diferença. Eu termino essa história aqui, agora, sentado na mesa da minha casa, tomando um café que minha mulher acabou de fazer. Minha filha está na sala, estudando. Meu filho mais novo está jogando videogame. A vida continua, mas o Santinho está lá, no meu caminhão, esperando a próxima viagem. E eu vou levá-lo. Sempre. Porque ele é mais que papel. Ele é memória. É gratidão. É respeito. Ele é a prova de que naquela noite de julho de 2019 eu não estava sozinho. E que nunca vou estar. A estrada tem seus mistérios, mas tem suas bênçãos também. E eu fui abençoado. Várias vezes. Então, eu agradeço. Todos os dias. E sigo. Porque é isso que a gente faz. A gente segue, rodando, trabalhando, vivendo, com fé, com respeito e com a certeza de que lá fora, na escuridão da estrada, tem alguém cuidando. Sempre teve, sempre vai ter. E você que está lendo isso agora, já passou por uma noite assim? Uma noite que não consegue esquecer? Uma noite onde algo ou alguém te protegeu? Pensa, lembra, e se tiver coragem, conta, porque tem coisa que a gente não explica. A gente só respeita e agradece. Boa estrada para todo mundo e que a proteção esteja sempre com vocês. Principalmente nas noites de neblina, quando a estrada fica quieta demais e o mundo parece ter parado. É nesses momentos que eles aparecem, os protetores invisíveis, as almas que não descansam porque ainda têm missão, cuidar de quem anda, guiar quem se perdeu, proteger quem está sozinho. Eu acredito nisso, de coração, e enquanto eu viver, vou continuar acreditando, porque eu vi. Eu senti, eu vivi, e ninguém vai tirar isso de mim. Essa é minha história, verdadeira, real e eterna, porque a estrada nunca esquece, e nem eu.